Bom dia, gente, bom dia. Hoje é o último dia do ano, graças a Deus. E tamo aí, né, 2026 chegando. E vai ser uma benção, não vai não? Vai ser, já é. Ó, hoje a gente vai ler 1 Crônicas 15, tá? E vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado por esse ano. Obrigado pelos ensinamentos. Obrigado pelos milagres. Obrigado por tudo que o Senhor fez. Tudo que aconteceu na nossa vida de bom e também de ruim, Senhor. Porque o que aconteceu de ruim nos ensinou. Pai, em nome de Jesus, nos leva, Senhor, para um ano vitorioso. Para um ano de ensinamento. Para um ano de aprendizado eterno. Aprendizado, Senhor, que nunca mais sairão da nossa vida. Pai, nos leva para a nossa nova, melhor versão. A melhor, aquela que o Senhor criou para ser. A pessoa que o Senhor projetou lá no começo, Senhor, quando nada havia acontecido e corrompido a nossa imagem, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina a ser como o Senhor quer que nós sejamos. Porque eu sei que isso dá trabalho, Senhor. Porque nós não somos fáceis, eu sei, Jesus. Pai, em nome de Jesus, nos abençoa. Também, Senhor, nos leve em segurança a nós e a nossa família, Pai. Porque o Senhor sabe que são presentes do céu que o Senhor deu, mas nós os amamos, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê um 2026 que seja digno, Senhor, que nós podemos fazer o ano, junto com a Tua presença, claro, o Senhor na frente sempre e nós fazendo a nossa obrigação, aquilo que é nosso, mas de maneira que nós desfrutemos a vida e não só passamos arrastado por ela, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que no final de 2026 seja um ano memorável, um ano para se alegrar, um ano para ficar de verdade feliz com a nossa evolução, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem me ensinado, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, por tudo que o Senhor tem me mostrado, Pai. E me ajuda a colocar em prática cada uma das coisas, Senhor. Cada uma delas, em nome de Jesus. Muito obrigada. Amém. Gente, a gente vai ler 1 Crônicas 15, tá? Eu já tô suando horrores. Eu vou na rua já. Então, ó, fala assim: para o seu próprio uso, Davi construiu casas na cidade de Davi. Tá embaçado? Peraí. Desembaçou. Para o seu próprio uso, Davi construiu casas na cidade de Davi. Davi já está morando em Jerusalém. Davi também preparou um lugar para a Arca da Aliança de Deus e armou uma barraca para ela. Então disse: somente levitas podem carregar a Arca da Aliança, porque foram eles que o Senhor Deus escolheu a fim de carregá-la para servi-la sempre. Ele entendeu, né? Tem que ser com reverência e tem que ser os levitas. Então Davi chamou todo o povo de Israel e de Jerusalém a fim de trazer a Arca da Aliança para o lugar que ele havia separado para ela, preparado. Em seguida, mandou buscar os descendentes de Arão e os levitas. Do grupo das famílias de Coate veio Uriel, chefiando 120 homens e seu grupo de famílias. Do grupo das famílias de Merari veio Asaías, chefiando 220 homens. Do grupo da família de Gerson veio Joel, chefiando 130. O grupo da família de Elisafã veio Semaias, chefiando 200. Do grupo da família de Hebron veio Eliel, chefiando 80. E do grupo da família de Uziel veio Abinadab, chefiando 111. Eles vão se revezar em carregar a Arca da Aliança nos ombros. Davi chamou os sacerdotes Zadok e Abiatar e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaias, Eliel e Abinadab. Então disse aos levitas: vocês são líderes dos grupos da família de levitas. Purifique-se e purifiquem-se os seus irmãos levitas, para que possam trazer a Arca da Aliança do Senhor, o Deus de Israel, para o lugar que eu preparei para ela. Não foram vocês que a carregaram da primeira vez? E por isso o Senhor nosso Deus nos castigou por não termos consultados como devia. Ou seja, fazer aquilo que agrada a Deus, tá?
Então os sacerdotes se purificaram a fim de carregar a arca da aliança do Senhor, o Deus de Israel. Os levitas a carregaram nos ombros pelos cabos, como Deus havia mandado por meio de Moisés. E óbvio que não foi um levita só, você vê que tem 100, tem 200, são várias pessoas carregando e é uma distância, tipo, de uma cidade a outra. Davi mandou que os líderes dos levitas nomeassem vários levitas para cantar e tocar música alegre nas harpas, nas liras e com os pratos. Dos grupos da família de cantores, eles escolheram para tocar pratos de metal os seguintes homens: Emã, filho de Joel, seu parente Asaf, filho de Berequias, e Etan, filho de Cuxaias, que era do grupo da família de Merari. Escolheram os levitas Zacarias, Jaziel, Miramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maceias e Benaías para ajudá-los. Eles tocaram as harpas e alcançaram as notas altas. Para tocar as liras, eles alcançavam as notas baixas. Escolheram os seguintes levitas: Matitias, Elifeu, Mequinéias, Azazias, e os guardas do templo Obed-edom e Jeiel. Obed-edom e Jeiel. Porque era entendido em música, Kenanias foi escolhido para dirigir os músicos levitas. Berequias e Eucana, junto com Obed-edom e Jeias, foram escolhidos para serem guardas da Arca da Aliança, para tocarem trombeta em frente da arca. Foram escolhidos os sacerdotes Sebanias, Josafá, Netanel, Amassai, Zacarias, Benaías e Eliezer. A arca levada para Jerusalém. Este relato tem paralelo com 2 Samuel. O autor de Crônicas destaca a presença e a atuação dos levitas, bem como o fato de Davi já ter nomeado levitas para dirigirem a adoração do Senhor. Então o rei Davi, os líderes de Israel e os comandantes militares foram até a casa de Obed-edom, onde estava a arca. Buscaram a arca da aliança e fizeram uma grande festa. E como o Senhor Deus estava ajudando os levitas que carregavam a arca, foram oferecidos em sacrifício 7 touros e 7 carneiros. Não se sabe se em todo o percurso ou somente uma vez. Davi estava vestido com uma roupa feita do mais linho fino, e do mesmo jeito estavam vestidos os músicos. Kenanias era o seu líder e os seus levitas que carregavam a arca. Davi usava ainda um manto sacerdotal feito de linho, e assim todos os israelitas subiram até Jerusalém, acompanhando a arca com gritos de alegria e som de trombetas e de cornetas feitas de chifre de carneiro, shofar, de pratos e de músicas de harpas e lira. Quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, esposa de Davi, olhou pela janela e viu o rei Davi dançando e pulando de alegria. Então sentiu desprezo por ele. A gente vai parar por aqui, tá? É só o texto 15, mas a gente vai continuar amanhã. Amanhã já é dia 1º de 2026. E quando ela sente desprezo é porque ele está no outro capítulo, em Reis, fala que ele está assim semi-nu, né? Ou seja, ele provavelmente com o calor da dança tirou um pouco de roupa e já tá há muito tempo cantando, dançando, pulando, e ele tá ali inspirado por Deus, né? Lembrando que os cristãos gostam muito de dança, de música, a gente gosta de festa, tá? Então ele tá ali festejando a presença do Senhor, e ela sente vergonha, tá? Porque ela não entende, né? Lembrando que ela vem com Saul e ela vem com ídolos. Eles tinham ídolos dentro de casa. Lembra que ela coloca um ídolo? Quando ela ajuda Davi a fugir, ela põe um ídolo deitado na cama, né? Que era o ídolo de casa que eles costumavam ter. Então ela provavelmente é uma pessoa idólatra. Então ela não entende essa adoração de Davi, tá? E por isso que também ela vai sofrer esterilidade, não só pelo pai dela, que Deus não quer que continue a linhagem de Saul, mas também por esse fato que ela possa ter ali se envergonhado de Davi. Então ela fica estéril, tá? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um 2026 abençoado de verdade, com muito trabalho, né? Muito dinheiro, muita saúde, muita paz. A paz que excede todo entendimento, que elas estejam com vocês,
Principalmente isso, porque se a gente tem paz, a gente tem direção para todas as outras coisas, tá? A gente precisa ter direção nas coisas em paz. Então, que Deus dê paz para vocês, que Deus dê saúde, que Deus dê sucesso, alegria, amor, tá? Que em nome de Jesus vocês sejam abençoados e eu também. Deus abençoe, até amanhã, hein? Tchau!